Ok. Então, esse é o tutorial que o advogado encontra quando ingressa na vaga de trabalho eletrônica e, na maioria das vezes, ele tem êxito na sua navegação. Quando ele tem alguma dificuldade, nós fazemos um monitoramento desse ambiente, certo? E o balcão de atendimento se desloca até esse setor, até o ar, para perguntar se a pessoa está com alguma dificuldade. Um detalhe, esse ato ele é sempre gravado. Então, quando o advogado diz que esteve na plataforma e não conseguiu, se atrapalhou, eu verifico, certo? Eu tenho a possibilidade de ver na gravação se ele realmente esteve ou não, se for um problema técnico ou se trata de outra questão. Quando nós ingressamos, então, como vocês viram, eu não pude acompanhar tudo. Quando você. Quando você ingressa, então, no ato, você vai clicar no rodapé da sua tela a opção Sala Simultânea do Breakout Room. E quando você faz isso, você abre o corredor da vaga eletrônica, onde vão estar todos os setores. Lembrando, nós estamos mantendo uma correlação, né, com a unidade predial, com a unidade física, e nós abrimos, então, um corredor. Esse corredor, visto pelo usuário interno, se apresenta dessa forma. Ele clica em sala simultânea, breakout room, ele abre o corredor e vai conseguir visualizar todas as salas que estão disponíveis para que ele possa atender a sua necessidade. Se ele clicar em expandir tudo, ele vai conseguir ver quem está em cada ambiente. É por isso que eu disse que o advogado ele pode saber se o gabinete está sendo utilizado por outra pessoa para que ele possa adentrar ou não. Dessa forma, ele vai clicar em expandir tudo e vai ver quem está em cada sala. Ele vai ver se o cliente está no gabinete. Ele pode ver se o cliente dele está em qualquer outra sala, qualquer outro setor. Ele pode, durante a audiência, fazer o monitoramento do juiz. Lembrando que as audiências são realizadas em salas separadas. E o advogado ingressa e fica aguardando o juiz na sala. E ele, quando abre o corredor, ele consegue ver onde o juiz está. Ele faz esse monitoramento, esse acompanhamento para saber o seu histórico, de onde ele está, quando vai começar, se está perto, se está. Isso cria uma dinâmica bem interessante. Esse aqui é o corredor da vaga visto pelo smartphone. Infelizmente, o smartphone não oferece as mesmas condições que um desktop ou um notebook para abrir e ver os participantes que estão em cada ambiente. Via de regra, o anfitrião é o secretário de audiência, ele tem o poder máximo dentro da VTE, dentro da plataforma Zoom, para habilitar, movimentar, e ele pode credenciar outras pessoas para que essas pessoas também funcionem, atuem como anfitrião. E esta é a visão do corredor pelo co-anfitrião, esclarecendo que o co-anfitrião ele é interessante porque ele faz essa movimentação de pessoas, né, de um setor para outro. Eu preciso conversar com o meu calculista que está em teletrabalho, hoje residindo em Pentecostes, né, no Ceará. Eu posso ir até a sala dele? Ou eu simplesmente trago o meu calculista para o ambiente que eu estou? Se eu quero fazer um atendimento com um advogado e preciso do seu auxílio, eu trago para a minha sala. E isso é possível com os poderes de constituição que eu tenho. Então, nós fazemos essa movimentação toda quando queremos fazer uma reunião, por exemplo. Quando eu preciso conversar com o diretor, que eu não quero ir na sala dele, eu trago ele para mim. E
É possível também, não sei se consegue enxergar, verificar quem está falando, quem está compartilhando documentos em cada ambiente. Porque nos nossos atendimentos, nós fazemos isso. Nós podemos compartilhar os documentos e é impressionante o que acontece, que aconteceu, com certeza vai continuar acontecendo, quando o diretor está no atendimento de alguém que está com problema, por exemplo, de bloqueio de conta. O diretor ele abre, naquele instante, o PJE, ele compartilha lá, vê a situação do processo e faz o comando que ele quiser, de bloqueio, de confusão. Isso na presença do advogado, isso causa sempre uma boa impressão e uma satisfação ao usuário externo. Mais uma visão do corredor da vara pelo anfitrião. O meu diretor de secretaria, que acabei de falar dele, ele está comigo há 14 anos, nós somos amigos há quase 40 anos, sou amigo do irmão dele, o Nilmar Nogueira, que é advogado da União em Brasília, fazendo excelente serviço, né? Muito comprometido. E, certa vez, nessa nossa amizade, além da funcionalidade, ele me disse que eu pareço muito com o Bob. Não sei se vocês conhecem o Bob. O Bob é aquele garotinho daquela animação Fantástico Mundo de Bob, né? Fantástico Mundo de Bob. O Bob é uma criança, né, na animação que tudo que ele ouve, ele cria um filme na cabeça, né? Ele idealiza tudo aquilo. Né? Ele diz que eu sou um pouquinho de Bob, eu sou um pouquinho de Bob. Né? Aqui a BTR é um pouquinho de Bob. E toda vez que eu faço a movimentação de um servidor, de um setor para outro, é assim que eu visualizo que ele tem. Então, é um trecho para aquele que tiver a chance de assistir, Túnel do Tempo, né? Uma série da década de 70. É só para a gente relaxar um pouquinho. Eu acredito que eles não venham assim, não. E chegamos ao nosso balcão. O advogado ele ingressa no átrio, assiste o tutorial, se não conhecer. Se conhecer, ele já clica, vai clicar em salas simultâneas ou breakout room e pode ir ao balcão de atendimento. E esse aqui é o balcão virtual que funciona também na vara do trabalho. Então, na vara do trabalho de Parnaíba, nós temos um balcão de atendimento e um balcão virtual. Então, nós passamos a denominar de balcão de atendimento virtual, que ele funciona nos dois modos. Já falei, ele tem fundamento na Resolução 372, artigo 1º, que prevê que os tribunais, à exceção do Tribunal Supremo Tribunal Federal, deverão disponibilizar esse sítio eletrônico ferramentas de videoconferência que permitem imediato contato com o setor de atendimento. Com base nessa resolução 372, e considerando que a BTE é um balcão virtual utilizado, né, nós passamos a utilizar também o link de acesso, ou seja, se você clicar hoje no balcão virtual que está disponibilizado no link lá no site do tribunal, ele vai me colocar dentro da BTE, que é o nosso balcão, que é um balcão utilizado, em outras palavras. O artigo 2º já vimos, né? E o artigo 4º prevê que o servidor designado para atuar no balcão virtual prestará o atendimento aos advogados e às partes, podendo convocar outros servidores da unidade. Como funciona na BTS? Na BTS, já falei um pouco sobre isso, mais rapidamente, o servidor não faz atendimento a advogado, a nenhum usuário externo, só se tiver autorização
do juiz e do diretor. E nós temos uma portaria que regulamenta, né, a VTE. Aqui está a Cíntia fazendo atendimento. Se chegar alguém no balcão e quiser conversar comigo, caso ela não tenha os recursos tecnológicos necessários, como um smartphone, um computador, um desktop, um acesso à internet, ela vai à vara para ser atendida. Hoje, a vara do trabalho em Parnaíba, 100% dos atendimentos são de poucos jurisdicionados que vão até a vara quando não conseguem falar com o advogado ou quando não tem o equipamento e quer fazer uma afirmação, porque a nossa afirmação também é feita dessa forma. E a Cíntia, essa senhora, nossa atendente, ela se movimenta digitalmente, abre o corredor, vê onde eu estou, vê o diretor e vê e procura, informa que tem alguém para ser atendido, e nós fazemos, eu ou o diretor, essa movimentação até o balcão virtual. Nesse balcão virtual, se eu perceber, o diretor, que há necessidade do auxílio de um servidor, do assistente, do calculista, ou qualquer outro servidor, eu faço aquela movimentação, né, que o servidor vem bolando, até chegar no balcão virtual para auxiliar nesse atendimento. Esse é o nosso balcão virtual, nosso balcão de atendimento virtual, visto por outro ângulo. No balcão, nós disponibilizamos uma webcam, um microfone, uma caixinha de som e o monitor, que é denominado de cidadão, e ele serve para assegurar a inclusão digital. Se alguém precisa falar comigo no balcão, ele vai falar dessa forma. Para que é que serve o microfone, se a webcam já tem o microfone? Porque algumas pessoas, talvez menos esclarecidas, não consigam entender como é que ela vai falar do nada, e eu vou ouvir do outro lado. É apenas uma forma de ser mais acessível a essas pessoas. Então, ela sabe, porque ela já viu o microfone, ela vai falar no microfone, vai saber que eu vou estar ouvindo. E assim nós fazemos o atendimento a qualquer usuário externo que esteja na vaga de trabalho precisando de atendimento. Para falar com o juiz, o diretor, por exemplo. A nossa portaria prevê que o atendimento pelo juiz do trabalho ou pelo diretor de secretaria, se solicitado pelo jurisdicionado, poderá ser realizado mediante acesso por aplicativo, ou preferencialmente com o uso dos equipamentos disponibilizados para tal fim. Aqui é o atendimento a uma pessoa que queria falar comigo. E aqui é uma situação bem interessante. O trabalhador também quis conversar comigo. Eu fiz o atendimento e percebi que o problema dele deveria ser resolvido pelo representante do Ministério Público. Liguei para o doutor Zé Wellington e ele ingressou na VTE, fez o atendimento, tomou nota do que se tratava para adotar as providências. O cidadão, ele deixou de viajar 350 quilômetros de Parnaíba até a capital, não precisou voltar dessa viagem, teve mais 350 quilômetros, não gastou dinheiro com passagem, não gastou dinheiro com alimentação, não gastou dinheiro com uma possível hospedagem. E resolveu o problema dele em menos de 30 minutos. E ele saiu de lá muito satisfeito, porque recebeu um atendimento imediato. As nossas salas de audiência, eu já disse que elas são verificadas pelo horário e pelo número do processo. O advogado ingressa no átrio, abre o corredor da vara e vai identificar a sua audiência que está assinalada pelo horário e pelo número do processo. E ele vai ingressar e vai aguardar a audiência na sua sala de audiência. Ele não é movimentado, ele não fica aguardando na sala de espera, ele não tem o estresse de saber se a audiência ocorreu ou não ocorreu, se vai acontecer, o que é que está acontecendo do outro lado da plataforma.
Então, nós eliminamos aqui a, a sala de espera no modelo convencional de audiência virtual. Paralelo a isso, nós também resolvemos o problema da sala de espera nas unidades físicas. Esse, eu não sei se vocês também tiveram isso, é um grande problema que os advogados reclamam muito. Como nós fazemos audiências em espaço curto, os advogados às vezes pedem um turno quase todo, esperam na audiência, porque uma depende da anterior. É uma cadeia, né? Nesse sistema da VPF, nós abrimos a primeira audiência, fazemos a proposta de conciliação, conversamos, a segunda audiência começa em 10 minutos. Chegou o horário da segunda audiência, eu saio da sala, deixo as partes conversando na conciliação e vou para a segunda audiência. Abro e converso, proponho a conciliação às partes. Deixo as partes conversando e volto para a primeira. Chegou o horário da terceira, eu vou para a terceira. Então, eu consigo fazer audiências concomitantes, porque eu tenho muitas salas de audiência. Eu tenho toda a minha pauta de audiência com cada processo em uma sala, o que seria impossível no ambiente físico, né? Nós não temos estrutura nem orçamento para construir 10 salas de audiência para uma vaga que seria inviável de todos os modos. Mas de quantas audiências por dia lá na sua vaga? Eu faço de 10 a 15. Tem um detalhe que eu vou lhe... Não vou adiantar. A minha pauta ela começa às 9 horas. E o extra pauta é antes da 9. Tá? Se eu tenho uma audiência que querem fazer acordo, é tudo antes da 9. Então, ela começa na pauta normal e tem a extra pauta. Tá? Nessa dinâmica, nessa brincadeira que é muito interessante, e você tem a sensação, quando você entra na verdade, você está realmente dentro de uma vaga de trabalho, é que a minha pauta, dificilmente, ela encerra muito além do horário normal. Por quê? Porque eu consigo fazer 10 audiências ao mesmo tempo, 12 audiências ao mesmo tempo. Eu consigo fazer 2, 3, 4 audiências ao mesmo tempo, uma pauta de 10, 12 processos. Se eu não fizesse isso, eu estaria, da mesma forma, prejudicado com relação à minha pauta, como acontece na unidade física. Eu tenho que esperar uma terminar para começar outra. E eu não teria paciência necessária para poder conciliar. Porque conciliação depende de tempo. Eu tenho que deixar as partes conversarem, eu tenho que desarmar as partes, eu tenho que deixar as partes conversarem sobre o que querem. E em 10 minutos não consegue. Eu não acredito em semana de conciliação, porque na semana de conciliação nós colocamos muitos processos numa pauta, e para mim isso não é conciliação, isso é homologação. Nós não somos juízes conciliadores, nós somos juízes homologadores. Porque os partes já vêm conciliados. Nós só fazemos homologar. Porque não dá para fazer. Não dá para você desarmar, não dá para você convencer uma pessoa, certo? E algumas vezes tirar dela o sentimento pessoal de mágoa, de raiva, de rancor, né? Que ela traz para o processo. Conciliação precisa de tempo. As nossas audiências, elas estão previstas no artigo 813, que as audiências dos órgãos da justiça serão públicas e realização na sede do juiz do tribunal em dias úteis, previamente fixados entre 18 e 18 horas, podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria de. Mas temos o parágrafo primeiro, que prevê que, em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências mediante tal local. Nós estamos lendo um artigo da CLT, né? Nós utilizávamos e utilizamos até hoje. Só que, a partir da pandemia, nós descobrimos que existe um outro lugar, um outro local, onde você pode estar presente, que é o ambiente virtual. Se eu fizer uma interpretação desse parágrafo hoje, eu posso dizer que outro local será o ambiente virtual,
eu posso designar a audiência para outro local no ambiente digital, eu estaria sendo equivocado ou eu estaria fazendo interpretação atualizada da CLT? Eu creio, na minha visão, que eu estaria fazendo uma interpretação atualizada da norma que está colocada. Então, nós já temos autorização para a prática de uma audiência, para a prática do ato digital previsto no CPC, né? Mas temos na interpretação do parágrafo 1º autorização para fazer audiências virtuais com base na CLT. Certo? Com a aplicação do 769, utilizando aquelas mesmas orientações do CPC. E um detalhe. As nossas audiências itinerantes físicas, nas nossas audiências itinerantes físicas, os juízes, eles não fazem na vara, eles saem da vara para outro local. Será que quando eu faço uma audiência itinerante digital, eu preciso estar na vara? Mantendo essa analogia, já que é um tipo só, é uma audiência itinerante. Se a itinerante é física, eu vou me deslocar. Na audiência digital, eu preciso estar na vara? Eu creio que não. Mas ninguém ainda teve a coragem de dizer isso. Modalidades de audiência. Nós vamos ter a audiência por videoconferência e a audiência telepresencial. Na verdade, nós temos audiência virtual. O CNJ criou essa classificação para dizer que a audiência por videoconferência é aquela em que se faz em unidades judiciais. Eu entendo que as audiências por videoconferência é aquela que pelo menos um dos participantes está na unidade predial. Porque se fosse interpretar como audiência por videoconferência, aquela realizada entre duas unidades, ela perde um pouco o sentido. Como seria isso? Como se daria isso? Né? E a audiência telepresencial é aquela em que todos os participantes estão fora da unidade predial. Isto é a classificação da resolução 354 do CNJ, que foi repetida por vários normativos posteriores. E, infelizmente, se criou uma grande confusão com relação à tecnologia que o próprio CNJ criou. Hoje se fala, a resolução 481 fala, e é o que já alterou, inclusive a versículo 4, fala que as audiências telepresenciais são realizadas com juiz na vara. É impossível você fazer uma audiência telepresencial com juiz na vara, porque a audiência telepresencial são todos ausentes da vara. Seria por videoconferência. Né? Então, assim, se criou uma confusão tecnológica, certo? Que confunde. Né? O difícil é convencer isso, né? E ganhar esse direito de fazer fora, porque a audiência telepresencial, nós temos que estar fora, não temos. Temos a portaria 8, que as audiências de processo integra de licenciamento digital serão realizadas na BTL, observado o horário respectivo no processo, com identificadores da sala, para a qual deve se dirigir os advogados. Nós já vimos. Parágrafo 1º. O servidor responsável pelo balcão de atendimento secretário deve prestar auxílio ao usuário externo que eventualmente sinta dificuldade de movimentação. Eu já falei isso, que o balcão de atendimento ele trabalha com o corredor aberto. Então, a minha atendente, a Cíntia, ela fica monitorando o átrio, que ela quer a primeira sala, para saber se tem alguém demorando muito, alguém demorando naquela sala, se alguém está parado muito tempo. Se alguém estiver muito tempo lá, ela se movimenta digitalmente, vai até o átrio e indaga, auxilia. Né? Porque às vezes as pessoas não conseguem fazer essa movimentação. E é comum que isso aconteça, mas nós fazemos esse acompanhamento. Cheguei na sala de audiência, abri, justamente com o secretário, está faltando uma pessoa. O secretário abre o corredor da vaga e verifica se essa pessoa está no átrio. Ah, não tem ninguém com a identificação de pessoa de nome que participe da audiência. Mesmo assim, nós vamos lá, porque pode ser que essa pessoa esteja utilizando um aparelho, um equipamento de outro, né, que apareça, então a identificação vai estar equivocada.
é terceirizado. E nós fazemos o seguinte no balcão. O balcão, ele é um terceirizado, e ele tem um horário de almoço. No horário de almoço, nós fazemos um rodízio desse horário, tá? Então, como todos os servidores estão trabalhando na vara do trabalho, ninguém desce, ninguém vai até o balcão. A pessoa só se movimenta, né, só se conecta e vai para a vara, conectada ela já está. Ela só se movimenta para o balcão para fazer o atendimento. Entendeu? Então, nós fazemos esse rodízio. Toda vara tem terceirizado. Então, Zé Carlos, toda vara tem terceirizado. Toda vara tem terceirizado. É. É o tribunal. Então, não na capital, cada vara tem diferente ou tem um setor de atendimento? Não. Na vara da capital, cada vara tem um balcão de atendimento e as que utilizam um do BCE, cada uma tem a sua vara, como a segunda vara, quarta vara não, sexta vara. E temos a quarta vara da doutora Batista, que toma posse essa semana como desembargador em 2022. E vamos ganhar, além das varas que nós já temos no interior, nós devemos ganhar mais 3 varas que vão utilizar PCL. E vai aumentar esse número. O nosso ecossistema está ampliando. Para artigo 5º, os ambientes físicos disponibilizados ao usuário externo, seja a sala de audiência, a sala de depoimento, eles vão ser prévia e diariamente preparados pelo secretário de audiência. Eu fiz referência lá na definição sobre anexo da vara do trabalho. Ela é anexo porque nós utilizamos os espaços físicos da vara do trabalho, porque nós disponibilizamos uma sala de audiência, certo? Para o usuário que não tem o recurso tecnológico para fazer isso. Ou ele esteja um problema de impossibilidade, de opção, ou de algum problema transitório. Mas ela está disponível para caso o usuário queira fazer a audiência da vara, nós asseguramos a sua inclusão digital. Essa é a vara, essa é a sala de audiência por outro ângulo. E aqui é a sala de audiência ocupada por pessoas que optaram em fazer a audiência da vara. E o juiz não está no gabinete, porque tem que cumprir a determinação, mas poderia estar na sua casa, porque esse contexto não iria alterar, e nós estamos assegurando aqui a inclusão digital de qualquer cidadão. Esse é um exemplo típico do nosso problema atual. Delano Coelho, magistrado da avaliação remunerada, é o primeiro colocado nos últimos IGEST, tem muito tempo, ele é sempre o primeiro colocado. E ele falou essa semana que ele estava viajando, porque ele é obrigado a ir para a vara, é obrigado a viajar para a vara, mas que o secretário de audiência dele estava de férias, o substituto está em teletrabalho em Brasília, e ele foi para a vara fazer audiência sozinho, quando ele poderia fazer em qualquer lugar. Ele poderia fazer o atendimento ao advogado em qualquer lugar, porque o advogado não vai à vara que tem PCL. O advogado ele não quer sair do seu gabinete, do seu escritório. Os advogados foram, talvez, mais beneficiados. Advogado hoje não vai para o aeroporto. Advogado hoje não se hospeda em hotel. Advogado hoje não viaja, né? Não pega nenhuma rodovia. Advogado hoje não paga nem flanelinha, porque ele não sai do seu escritório, ele está comodamente, certo? Trabalhando. O cliente se desloca até o escritório, não se desloca até a vara. Entendeu? Sim. Aí, então, eu trouxe esse exemplo aqui do meu amigo, né? E ele está indo agora para o Pix e vai também implantar em Pix, ele vai implantar a BTF na vara. E nós temos aqui 3 cadeirinhas, ficou faltando um defeito de ilustração. Nós
nós temos na vara de trabalho de Parnaíba, mais especificamente na VTE, salas de conciliação. Nós temos uma, duas, três, quatro salas. O que são essas salas de conciliação? Os ambientes digitais, eles estão disponibilizados na VTE para com dois advogados. E hoje os advogados eles estão totalmente descentralizados, né? Está de volta em qualquer parte do país, igual o PJF. Se um advogado quisesse tratar uma conciliação com outro colega, eles só precisam ajustar o dia e o horário. Eles ingressam na VTE, ocupam a sala sem prévio agendamento, sem prévia autorização, conversam sobre a conciliação, conversam com o tempo. Eles conversam o que for necessário, e ninguém vai pedir para eles saírem. Se chegarem ao consenso, eles se movimentam até o balcão ou até o gabinete do diretor, informam que chegaram a um consenso com relação à conciliação. E nós incluímos esse processo no mesmo dia na pauta de audiência, sem peticionamento. A parte não precisa peticionar para homologar um acordo dentro desse contexto de conciliação. E isso cria uma dinâmica, um facilitador para contribuir para a nossa conciliação. A audiência telepresencial e a participação por videoconferência da audiência observará as seguintes regras. As audiências telepresenciais e videoconferência serão equiparadas a presenciais para todos os fins, as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que uma não saiba nem ouça o depoimento uma das outras. Por isso, a VTE ela utiliza uma sistemática diferente. Nós criamos a sala de depoimento para inquisição das testemunhas, e é esse ambiente. É uma sala em que a testemunha, na vara de trabalho, não tem comunicação com nenhuma outra, nem há risco que ela tenha comunicação com qualquer outra pessoa. Embora a vara de trabalho seja uma vara digital, nós precisamos entender que ela é um anexo da vara de trabalho e que alguns atos, por segurança jurídica, né, segurança da instituição, por direito à prova, elas devem ser produzidas nessas condições. Eu não ouço testemunha em qualquer lugar. Ela tem que estar em uma vara de trabalho, seja na vara de Parnaíba, seja em qualquer outra vara através do escritório, que é aquele sistema de marcação de oitivo de testemunha. Você não tiver no escritório do advogado, você não ouve. Não. Essa aqui é outra visão. E o mais interessante dessa sistemática toda é que eu faço o monitoramento do ambiente onde a testemunha está sendo ouvida. Tá? Eu consigo ver não só naquela visão 2D, mas eu consigo, né, ampliar isso e ver o que a testemunha está fazendo, né, no momento que está prestando o depoimento. E eu já tive a oportunidade infeliz de ver uma testemunha consultando smartphone, né? Aqui é uma audiência com o CISOB. Então, a nossa vara de trabalho, a nossa secretaria trabalha de forma síncrona. Trabalho diário na vara, subordinação de horário, atividades rotineiras da vara, reunida a qualquer tempo, com gestores, contrato imediato com todos que integram a vara, portanto, uma modalidade híbrida. Todos estão presentes na vara, mas todos estão conectados digitalmente. Então, a VTE ela é 100% digital para o usuário externo. E ela é híbrida para o usuário externo, porque ele tem a obrigação, fora aqueles casos de teletrabalho autorizado, todo mundo tem que estar na vara. A VTE possibilitaria uma ampliação
do teletrabalho, além desses 30% que existem hoje. Aqui é só a imagem da Roberta, que está em teletrabalho, Elivânia e Rafaela, que estão na Secretaria da Vara. E quando eu preciso falar com alguém, eu faço essa movimentação digital, muito simples, muito rápida, interessante. Aqui nós temos uma reunião com o juiz, diretor, assistente, servidor, que faz com a mesma dinâmica, de reunir todo mundo rapidamente e conversar. As nossas estações de trabalho, como eu disse lá no começo, com o retorno do trabalho presencial, todos nós trouxemos as nossas estações para o ambiente físico, para a unidade predial. E continuamos ligados, conectados, trabalhando dessa forma. E a portaria prevê o seguinte: os servidores lotados na vaga de trabalho de Paraíba deverão estar presentes digitalmente na BTS. É obrigatória a conexão na BTS. Da mesma forma que o servidor necessita do PJE para trabalhar no seu cotidiano, ele necessita também estar conectado. Ele não pode estar trabalhando sem estar dentro da BTS também, nesse modelo híbrido. Os servidores que executam as atividades na vara deverão manter a conexão ativa durante a jornada de 7 horas. Falando sobre isso. Lembrando que inicialmente eram 3 horas, né? Mas eles trabalham 7 horas e às 7 horas eles estão conectados. Mesmo que esteja teletrabalho, tem que estar em hora de hoje. Isso. Vamos chegar lá. E o teletrabalho previamente autorizado será executado de forma síncrona, com os demais servidores, com uso do webcam focada para identificação do servidor, com uso ou não do plano de fundo fornecido pelo Supremo Tribunal. Ou seja, nós estabelecemos algumas condições de trabalho. Uma delas é que o servidor que está ativo, trabalhando, ele tem que estar com a webcam ligada. Não necessariamente no seu rosto, né? Porque nós descobrimos que existe a videofobia. Né? E pessoas que não gostam, muito não obstante, né? Nós sejamos filmados, monitorados no trânsito, no supermercado, no elevador, né? Nos prédios públicos. Nós estamos sempre sendo filmados. Mas algumas pessoas se incomodam. Né? Eu costumava dizer, estou repetindo agora, e quando eu comecei a usar, a viver esse mundo virtual, eu me achava feio, me olhando. Hoje eu me acho até mais bonito. Né? A gente vai se acostumando com as coisas, né? E o oficial de justiça deverá manter a conexão ativa na BTS sempre que estiver executando, porque todos têm que trabalhar conectados. O servidor vai na vara, ele se conecta à BTS, porque pode ser que eu precise falar com ele, pode ser que o diretor tenha essa necessidade, ou algum colega servidor, ou ele precise falar com alguém. Então, lá ninguém se movimenta com os setores, todos estão conectados. Aqui é um atendimento ao advogado, conselho de servidores, é uma situação que nós já expomos. Teletrabalho, previsto na Resolução 227 de 2016. Todos esses deveres nós já conhecemos. Eu não vou me deter muito deles, mas só vou resumir 2 pontos. Isso é o que está previsto na resolução. Servidor em teletrabalho, na modalidade da resolução 227, ele, o que parece bom, pode não ser ou pode deixar de ser. Porque o servidor que está em teletrabalho, ele pode, por uma desorganização pessoal, ele pode ter alterado a sua produção de melatonina, cortisol, para ter horário de trabalho, não ter uma organização, certo? E ocitocina, porque ele não interage com ninguém. Ele vai fazer alguém que saiu do órgão, parece que foi banido, né? Ele não mantém contato com ninguém. E isso, ele aos poucos, ele vai se desvinculando do órgão. Né? Não tem como. Se você não tem um contato com a pessoa, minha mãe pode dizer o seguinte:
longe dos olhos, né? Longe do coração. E isso, assim, se você se afasta dos seus colegas, né? Você vai perdendo esse ânimo, né? Exatamente. Ou seja, o servidor, ele vai perdendo essa sensação de pertencimento, ele vai se desvinculando do órgão. E um detalhe, o servidor em teletrabalho, ele tem que produzir mais. Bem, mas se eu, para produzir assim, em 7 horas, eu produzo X, para eu produzir X mais um, eu tenho que trabalhar mais. Ou não? Sim, então isso é hora extra não paga. Mas não, a BTE, ela consegue mudar essa roupagem do teletrabalho e propicia o teletrabalho síncrono, né? Que promove a liberdade para a execução do serviço em local de conveniência do servidor. Porque esse é um dos objetivos do teletrabalho. É que o servidor possa estar onde ele se sente melhor. Eu falei ainda há pouco que nós temos um servidor, né, que ele mora aqui, está em teletrabalho pela VTE lá. Todo dia ele entra, todo dia ele conversa, todo dia ele está acessível para quando eu preciso tratar de qualquer assunto, né? Então, ele mantém uma interação com toda a equipe de trabalho. Ele está acessível. Existe um caso que me relataram de que um servidor em teletrabalho foi se queixar para o magistrado, porque o diretor estava ligando para ele durante o horário que ele estava fazendo atendimento do seu consultório odontológico, que estava atrapalhando a vida dele. E acho que essa não é a proposta do teletrabalho. A consequência é que ele foi afastado do teletrabalho. A sensação de pertencimento, ou seja, o servidor, o nonato, entrando um pouquinho só na sua vida privada, é um servidor que ele está em trabalho síncrono, em Pentecoste, no Ceará. Ele se mudou para essa cidade para atender uma necessidade pessoal, a questão da conveniência. Ele foi cuidar do seu pai idoso, né? E ele mora numa casa com a família, e todos os dias ele vai para a casa do pai para se conectar na VTE. Ele entra às 7, sai 14. E durante esse período ele faz companhia para o pai e auxilia nos cuidados com o pai, né? E isso é muito bom, né? Eu comentei mais cedo que se eu tivesse tido essa chance, eu teria cuidado do meu pai nos anos de vida, porque nós morávamos muito distante, e ele não queria morar comigo, e eu teria tido essa oportunidade. E o nonato está tendo essa oportunidade, ele confessou para mim que nunca pensou na vida dele que ele pudesse, um dia, voltar a trabalhar na cidade natal dele, onde está todo o seio familiar. Porque lá não tem justiça do trabalho. E acabou acontecendo dessa forma. Mas o teletrabalho síncrono, ele propicia a quebra desse isolamento, né? E estabelece um limite de jornada. Aqui o servidor não tem que produzir mais, ele não tem que trabalhar além da sua jornada para dar conta desse serviço. Ele cumpre a sua jornada. Normalmente ele é, no caso específico do nonato, mas todos também são, um excelente servidor. Aqui é o nosso sorridente nonato. Ou seja, quando eu quero conversar sobre cálculo, eu faço aquela remoção, aquela movimentação, e ele vem rolando, ou eu vou rolando até ele. Então, nós temos como vontade da VTE todas esses pontos, né? E nós já falamos de alguma forma sobre eles. Mas eu queria enfatizar o principal: tempo. Tempo é algo que não se recupera. O tempo, nós temos o passado e nem temos o futuro. Bem certo? Nós temos um presente, né? E eu me recordo que, ainda no início da carreira, eu participei de um congresso em Pernambuco, Recife, e lá o palestrante, o psicólogo, relatou que teve um cliente juiz
E quando se aposentou, ele chegou em casa aposentado, ele encontrou um homem e uma mulher que ele não conhecia. Eram os filhos dele, porque ele não tinha tido tempo para estar com eles. Tá? Então eram pessoas estranhas, e isso deve ser uma situação, certo? Terrível, né? Você se dedicar mais ao trabalho e perder time, né? Porque o tempo não volta. É uma mercadoria cara. E a VTE, ela, eu não sei aqui em Alagoas, na capital, como é feito em Maceió, a movimentação do trânsito, né? Mas nos grandes centros, nós vamos perder aí 1 hora, 2 horas, 3 horas de vida, né? E mais, a VTE, ela coloca o magistrado todo dia na unidade. O magistrado está trabalhando digitalmente, presente digitalmente na sua vara. Correto? Bem, se ele está presente digitalmente, acessível ao advogado, porque 100% dos advogados preferem a VTE, porque sempre eu estou todos os dias na minha vara de trabalho e não aparece ninguém para me dar um bom dia. Porque não é cômodo, não é interessante. Então, se os magistrados estão numa vara eletrônica, uma vara de trabalho eletrônico, certo? Tem a necessidade de ele viajar como modelando para trabalhar, para fazer atendimento, certo? Isso, a Loman estabeleceu isso no momento em que nós não tínhamos rodovias, os veículos eram desconfortáveis e seguros. Se nós não ficássemos lá, nós não conseguíamos voltar a tempo, né? Hoje nós temos estradas, nós temos rodovias, então nós vamos e voltamos. Mas precisamos hoje, certo? No mundo em que nós já temos aí a terceira revolução industrial, informacional, e a quarta está começando, nós precisamos ir até a vara. O tribunal não poderia autorizar que dentro de uma VTE eu praticar todos os atos desse atendimento sem ter necessidade de deslocar, de deixar os meus filhos para serem um estranho depois. Tudo isso é possível. Essa dinâmica, ela é fantástica, né? Então, o primeiro ponto que nós temos a considerar na VTE é o tempo útil. Nós pegamos aquele tempo inútil, que é o tempo do engarrafamento, o tempo que perdemos nos deslocando, e transformamos em tempo útil, seja para estar com nosso filho, com nossa esposa, com marido, seja para estar na academia, para ler um livro, quase nem para trabalhar. Isso vai depender da conveniência, mas o seu tempo passa a ser útil. E a VTE está em consonância com a Agenda 2030 da ONU, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Isso seria a meta 16.3 e 16.6. E a VTE, ela também vai contribuir para a segurança. A presença digital, ela pode nos poupar de muitas situações. Como, por exemplo, tem um relato de uma colega que certo dia foi atender, dando acessibilidade na unidade predial presencialmente, foi atender o prefeito e tentou beijá-la na boca. Consegue se conceber uma situação dessa? É um absurdo. Você não pensa que isso pode acontecer. Aconteceu. A colega sofreu esse constrangimento. Se ela estivesse, como já pode, dentro de um ambiente digital, qualquer situação de desconforto, ela, como confiança, eliminaria o participante, omitiria a câmera. Ela poderia fazer tudo. Ela teria como se defender. E eu trouxe, dentro desse contexto de segurança e violência, essas imagens que são, acho que vocês lembram.
direitos relatos da questão da ameaça de morte ou agressão relacionadas a decisões tomadas por eles. Em 11 países da América Latina, o Brasil só perde para a Bolívia, onde 65% dos magistrados passam pela ameaça. Os caras também, um estudo inédito que colheu informações a respeito da saúde mental desses profissionais. E, em cada 3 meses, tomar o jato com remédios para o controle do estresse e da ansiedade. Em 2011, a crise da crise de ordem na frente da casa dela de Herói, em Rio de Janeiro. Foram 21 quilos. No mesmo dia, ela havia assinado um pedido de prisão de 2 policiais militares que a seguiram e mataram uma hora depois. 2016. A crise da Tatiana Moreira Lima, que também tem dentro do fórum na Zona Oeste de São Paulo. Um homem que seria julgado de violência doméstica, envolvido na magistrada e ameaçou atirar fogo nela em seguida, 2022. Que é onde o Fernando Moreira atacava em festas de animais povos e em Brasília. O juiz federal havia mandado prender o ex-ministro da Educação, ele foi caído. Considerado o mais ameaçado do Brasil, logo em 2019. Um levantamento feito pela Associação de mais brasileiros e outras instituições de peso, ainda 51% dos indígenas daqui já fizeram tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico para evitar esse problema de saúde mental, depois de 1 mês da atuação dos juízes. 55% acreditam que a saúde piorou a forma de ver. Os colegas, se tivessem tido a oportunidade de trabalhar dentro da CDL para eletrônica, né, eles teriam grande chance de estar dentro hoje, porque eles não precisariam, né, diante de possíveis ameaças, nem residir na comarca. Poderiam residir em qualquer lugar do mundo, bastariam ter uma conexão para realmente poderem trabalhar. Isso é que tem que ser visto, né? E nós estamos dentro do mundo conectado. A DDE nasce como virtual virtual, ela vem sendo replicada, certo, por colegas em todo o Brasil. E na 9ª semana institucional da 8ª região, foram aprovados alguns enunciados relativos à VTE. Considerando o princípio da economicidade, da efetividade na prestação jurisdicional que instrui e fundamenta a resolução 345, o juiz tem digital e as varas eletrônicas instituídas para esse fim são consideradas intenções plenas da unidade física do juiz de origem para todos os fins, garantindo acessibilidade e total disponibilidade para o público externo, mesmo horário de atendimento. Não. Só tudo está dando. Eu tenho um total de 10 minutos. Não tem felicidade. Não tem felicidade, qualquer um está tranquilo. A vara do trabalho eletrônica consistente na representação virtual da vara física é justiça itinerante permanente, com acesso amplo para partes, advogados, testemunhas, auxiliares da justiça, sem despesas adicionais para o poder judiciário e jurisdicional. A DT é muito barata. A plataforma é nossa. Eu não quero nem falar isso, porque vai que você se encontrar. Mas é nosso, e se o tribunal quiser pagar, é muito pouco o benefício que traz. Atendendo os princípios da transparência, economia, acessibilidade e celeridade, contribuindo ainda para a minimização do impacto ambiental, considerando-se uma boa prática diante da sua construção a partir das mesmas funcionalidades dos UNS, notadamente as salas simultâneas. E as salas de conciliação nas bases de trabalho eletrônicas poderão ser usadas pelas partes, advogados, referentemente de agendamento. Nós vimos isso aí, só destacando que foi integrou a semana institucional lá da 8ª região. Nós temos aqui o ENIAC, né? É um computador de 1946. Esse computador ele tinha 19.000 válvulas, 30 toneladas, 180 metros quadrados e um consumo de 200.000 kW.
é um dos primeiros computadores, né, que só teve uma máquina de calcular desenvolvida por Lauda. O interessante, só por curiosidade, é que eu não me recordo dessa informação, mas ela me vem na memória sempre, né? Que o cientista desse começo, né, ele fez a seguinte previsão de futuro. Que um dia nós teríamos computadores tão potentes, né, de processamento, que seria necessário um homem com uma motocicleta para fazer a manutenção de todas as válvulas. Eu acho que ele não ganhou o prêmio Nobel. E nós temos aqui o Ericsson, um telefone, o primeiro celular, ou telefone móvel, de 1956, com 40 quilos. Se fosse assim, ou ainda hoje, nós estaríamos menos viciados, né? Esses aparelhinhos. E aqui, o Pictofone, de 74, que foram os primeiros experimentos de videochamada, não vingou porque a qualidade era muito ruim, o custo era muito alto, embora o fabricante tenha disponibilizado cabines, mas na época as pessoas não tinham, não despertavam para isso. E talvez aqui todos, né, não tem ninguém muito novo, lembra da internet de escada, e a primeira transmissão ocorreu em 1979, nos Estados Unidos, entre duas faculdades que estavam distantes de 650 quilômetros. E a transmissão foi da palavra login. Só que só chegou, pulou, o login caiu a conexão. Então a gente não pode reclamar hoje, porque a coisa já começou com defeito de fábrica. Né? Só para matar a saudade, era uma chamada, era por minuto, nós pagávamos, normalmente ingressávamos depois de meia-noite, ou final de semana, porque o custo era bem menor. E nem sempre conseguimos. E hoje, nessa revolução, né, essa terceira revolução industrial, né, informacional, nós reduzimos todos os prognósticos, tudo que estava, que foi idealizado, desenvolvido, e reunimos tudo num pequeno computador de luz, né, que processa informações, que faz chamada, que faz ligações telefônicas, que faz chamadas de vídeo, e utiliza a internet em 5G. Já tem a 6G sendo disputada por aí. E nós temos, no Brasil, 242 milhões de smartphones. Nós estamos hoje, certo, colocando a justiça do trabalho acessível a 242 milhões de acessos por smartphone. É muita coisa. Ou 152 milhões de pessoas com acesso à internet. Seguindo o mesmo raciocínio, nós estamos ampliando a acessibilidade da justiça do trabalho, que é uma justiça social. E aqui nós temos a dona Helena, uma senhora do interior do Maranhão, que fazendo uma chamada de vídeo para sua filha. E a dona Helena é uma das 242 milhões de pessoas que, quando precisarem, podem ingressar na Justiça do Trabalho. Eu gostaria a título de informação, dizer que nós acessamos, nós mexemos no nosso smartphone até 190 vezes por dia. E que o smartphone é a ferramenta, o instrumento mais utilizado hoje para acessar a internet. Aqui eu tenho dois vídeos institucionais emprestados da Justiça Eleitoral. O primeiro que trata da nossa gigantesca extensão territorial, né? E o outro destaca bem que o nosso mundo hoje ele é digital. Nós vivemos num mundo digital, embora ninguém pare para pensar nisso, porque já estamos tão habituados a pagar com cartão, a comprar, certo, pela internet, a ter delivery, por comprar por aplicativo. Então, a gente nem se toca do que é o nosso mundo hoje.
Isso só 1.573.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica Não tem como nós, não tem como nós percorrermos essas extensões, nem nós justiça itinerante tradicional, porque a justiça itinerante digital, ela é muito mais eficaz, é muito mais rápida, né? É muito mais barata. Inclusive, nós temos tribunais como o décimo 14, que deu um salto nessa dinâmica, né, de digitalização, de virtualização, muito embora eles tenham sido obrigados a retroceder por conta de imposição do CNJ. você transfere dinheiro pelo digital. Pelo digital. Para imposto de renda pelo digital. O comércio volta pelo digital. Você pega comida, paga, compra, tudo pelo digital. A urna eletrônica, tudo pelo digital. Democratizou a democracia. É segura, é fácil de usar, é muito conhecido. A urna eletrônica é a democracia. E esse é o nosso mundo atual, nosso mundo é digital, e não nos damos conta disso. E o ministro Fux, na sua posse, já caminhando para o fim, declarou que nos próximos 2 anos daremos passos largos em direção ao acesso à justiça digital, amplo e restrito, em tempo real, para todos os brasileiros. E a VTE é o complemento do jurídico digital, do jurídico 100% digital. Eu digo sempre que o jurídico 100% digital, ele era 75% digital. Né? Com a VTE, ele passa a ser 100% digital, porque os dados humanos, né, os servidores, todos de uma forma digital, ele amplia o jurídico digital. Né? E isso foi em 2020, mas infelizmente é difícil de passar um bastão de uma gestão para outra. Né? Na maioria das vezes, quando termina a gestão, inicia uma outra subida. E, infelizmente, o ministro Fux ainda não conseguiu ver o seu propósito realizado. Isso aqui é uma estatística, é uma enquete que ela roda todo dia na VTE Paraíba. Então, qual tipo de audiência você prefere? 702 pessoas preferem de forma digital e 102 pessoas presencial na vara. Atendimento digital. 773 pessoas declararam que o atendimento digital é satisfatório. 742 disseram que a vara do trabalho eletrônica supre perfeitamente o atendimento na vara do trabalho. 581, que o atendimento pela vara do trabalho eletrônica dispensa a presença física do juiz na vara. E 574, que o serviço prestado pela vara do trabalho eletrônica supre, de forma geral, a necessidade de presença física de todos os servidores na vara do trabalho. Embora tenha havido essa pequena divergência, né, essas pessoas que disseram que não estão aqui, que a presença do juiz, não é, como é que diz, que a presença é necessária na vara, nenhuma delas comparece à vara para falar comigo. Tá? Nós temos um TAP em apreciação no Tribunal da 22ª Região e avaliação técnica. Levou em consideração o link de internet, a plataforma Zoom, periféricos, e concluiu que, considerando esse ponto acima, conclui que, do ponto de vista técnico,
não há nenhum impeditivo à implantação do projeto, devendo ser observadas somente eventuais necessidades de contratações devido ao plano total. Então, assim, é viável, é possível tecnicamente, só precisa fazer. E, já encerrando, já para não cansar aqui, eu interagindo com o chat GPT, né, que é o Stack hoje, ele me deu a seguinte definição de validação. A BDE pode ser considerada inovação em relação ao conceito tradicional de metaverso, que muitas vezes é associado a um ambiente linguagem de entretenimento. Ela permite a imersão em um ambiente digital e tem um ambiente físico para o seu trabalho, que integra a interação entre os usuários e a realização de atos processuais orais. Portanto, a BDE não se limita ao uso exclusivo para fins de desenvolvimento monetizado e pode ser considerada um novo modelo de metaverso, com aplicações práticas em áreas como a justiça e a educação. Então, senhores, encerrando de verdade, eu quero dizer que a nossa contagem regressiva já acabou. A ignição já está acionada e nós estamos hoje vivendo em um mundo totalmente digital, já partindo para o momento pós-digital. Não tem como frear, não tem como deletar o PJF, né? Não tem como negar a revolução, a quarta revolução industrial já está apontando. Não tem como negar a justiça 3.0, a justiça 4.0, 5.0, e nem a UEL, nem a UEL 3.0. É um fato. Isso vai acontecer. Se é bom ou ruim, não dá para avaliar. Mas é o único que nós vamos ter. E nós vamos tentar atualizar os índices. O judiciário não pode. O judiciário tem que acompanhar todo esse movimento, né? Entender que nós podemos estar presentes e principalmente executar o serviço, todo o trabalho com a mesma eficiência, sem a necessidade de crédito cultuoso. Obrigado. Gostaria de agradecer imensamente, né, ao José Carlos Vianova, por estar aqui conosco, por trazer suas ideias. Com certeza que todo mundo, a partir de agora, vai pensando, revendo, trazendo, aproveitando, né, essas suas ideias, suas propostas de trabalho. Eu lembro que há 11 anos, Fernando Falcão já dizia que o virtual é real. Né? Parece que já estava antevendo, Fernando, não chegou toda essa realidade. Você imaginar daqui a pouco, né, então nós podemos os ambientes estar na nossa casa, tem todo um processo aí. E esse processo a gente espera que venha para, de fato, trazer uma maior eficácia, né, mais eficiência no nosso trabalho, efetivamente, no nosso dia a dia. Então, parabéns aí, né, pelo projeto, por estar implantando, e a gente possa seguir poder para todos nós essa aplicação. Então, novamente, em nome do presidente do tribunal, do Marcelo Guerreiro, da diretora da escola, agradecemos a sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes aqui, que a gente possa cada vez mais melhorar aí, dizendo que o virtual é real, de fato. Tá bom? Parabéns. Então, vamos aqui ao seguinte. Sim.
você faz para o saudade, Vamos lá, Brasília, né? Vamos só fechar aqui.